Romanos capítulo 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo por sua fé viverá. Mãe Lídia, obrigado pelo seu trabalho esta noite. E a todos os irmãos que estão servindo ao Pai, nesta noite a nossa gratidão a Deus por suas vidas. Há uma pergunta que nós precisamos responder nesta noite. Como posso testemunhar do Evangelho? Ou você testemunha da religião, ou você testemunha do Evangelho. Testemunhar da religião é testemunhar de sistema, de impessoalidade, de coisa. Mas testemunhar do Evangelho é testemunhar de Cristo, é da sua mensagem deixada a nós. Eu fico pensando como nós nos comportaríamos se estivéssemos no Iraque e na Síria diante do exército islâmico. Quantos de nós estaríamos dispostos a morrer por Jesus, como aqueles vídeos horríveis, chocantes, que estão correndo pela internet? Crianças, homens e mulheres estão sendo mortos porque não professam o islamismo. A religião, ela mata, o Evangelho faz viver. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, irmãos. Eu soube hoje que uma criança de 3 anos foi estuprada e a outra de 8 está no hospital da Santa Casa também estuprada. E as pessoas estão dormindo, satisfeitas consigo mesmas, e não têm pregado o Evangelho de Jesus, não têm transformado a sociedade como sal e luz, como Jesus determinou. Existem irmãos que têm nas suas casas ímpios, filhos ímpios, que estão vivendo na impiedade e não lhes causa nenhuma preocupação. Meu filho, minha filha, meus filhos estão bem porque estão bem profissionalmente, ganhando dinheiro, mas se eles não estão em Cristo, adianta coisíssima nenhuma estarem bem ganhando dinheiro. Na sua casa, você precisa pregar o Evangelho. Na sua casa, seu marido pode não ser um crente, seus filhos podem não ser um crente, sua esposa pode não ser uma crente. Na frente da sua casa, você pode ter um centro de macumba. No seu vizinho de trás, para outra rua, você pode ter uma pessoa envolvida com orientalismo. Será que essas coisas não nos importam? Será que essas coisas não nos incomodam? Estamos frios, insensíveis? Como posso testemunhar do Evangelho? A pergunta, meus irmãos, é inquietante, ela é provocante. Diante da omissão, da acomodação e da timidez. Vocês pensam que os islâmicos não morrem por causa da sua crença? Vocês pensam que
os budistas não morrem por causa da sua crença? Mas será que nós morremos por Cristo? Eu vejo as testemunhas de Jeová e os mormons andando quilômetros a pé anunciando a heresia deles, e nós temos vergonha de anunciar a verdade que é Cristo. Nós temos medo, nós temos vergonha, nós não nos comprometemos com o Evangelho. E a igreja se torna sofrível. A igreja que depende só do seu pastor, ela vai à bancarrota, mas a igreja que depende dos membros comprometidos com o Evangelho é uma igreja que cresce, se desenvolve qualitativa e quantitativamente, porque ela obedece a Cristo. A função dos líderes, pastor Vanderlei, pastor Jair, sabem disso. A função nossa é alimentar o rebanho, ensinar o rebanho, educar o rebanho, mas quem vai se reproduzir é o rebanho. O que temos feito com o Evangelho que Jesus deixou para nós? Com as boas notícias que Ele deixou para nós? Nós estamos deixando que o Evangelho se torne uma coisa arcaica, velha, de ontem, irrelevante. Eu já tenho, que se danem os outros? Não, meus amados irmãos, não. Qual tem sido o nosso nível de comprometimento com o Evangelho? Nível baixo? Nível médio? Ou nível alto? Não é verdade que estamos mais preocupados com a nossa sobrevivência, com o nosso lazer e consumismo do que com as pessoas perdidas, sem Deus e sem salvação? Nós estamos convivendo com elas e não nos toca, não nos sensibiliza a condição espiritual delas? Você tem orado pelos seus filhos para que eles compreendam a verdade do Evangelho? Você tem orado para que seus pais compreendam a realidade do Evangelho? O que Paulo escreveu aos irmãos em Roma, nosso texto lido, é um testemunho pessoal de como ele tratava o Evangelho. Irmãos, eu tenho observado, com base na própria experiência de Paulo, que as pessoas que tiveram uma vida muito errada, como esse ex-policial, que vocês que virão aqui na quarta-feira, são privilegiados. Privilegiados ao virem quarta-feira. Eu tenho impressão, olhando para a vida de Paulo e para a galeria de irmãos e irmãs, que as pessoas que tiveram uma vida muito errada e não nasceram na igreja, têm muito mais garra e compromisso com o Evangelho de Jesus. Eu temo que nós estamos educando filhos religiosos e não ensinando filhos crentes a amarem a Jesus acima de todas as coisas. Os pastores estão, alguns deles apavorados, sofrendo. Um pastor, por exemplo, amigo meu, não posso citar nome por questão de ética, o pessoal dos cânticos, eu dou graças a Deus que a nossa igreja não é assim, o pessoal dos cânticos canta e depois vai embora. Depois vai embora, vaza. Essa gente não é crente. Essa gente não conhece Jesus. E quem conhece Jesus tem prazer nas coisas de Jesus. Tem prazer em adorar a Jesus com os irmãos. Tem prazer em estar na igreja. Tem prazer em servir. Tem prazer em priorizar Jesus na sua vida. Nós estamos vivendo aí um evangelho meio cambeta.
um outro evangelho que Paulo fala de outra natureza que não é a natureza de Cristo, em que as pessoas estão acomodadas, vivendo uma acomodação impressionante. Impressionante. Um descompromisso que causa espanto. Porque elas não têm falado de Cristo, sabendo que tem um viciado perto, colega de trabalho, traindo a mulher muitas vezes, traindo o marido. Nós vemos pessoas agindo, nós não somos melhores do que elas, todos nós estamos sujeitos a falhas e erros. Aqui não é a palavra legalista, mas nós conhecemos pessoas que têm problemas sérios de pecado na vida e nós não lhes apresentamos aquele que pode libertá-las, Jesus Cristo, que derramou seu precioso sangue por elas e por nós. Paulo testemunhou de forma corajosa, porque eu não me envergonho, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não me acovardo. Eu não tenho medo de pregar o Evangelho. Eu não fico acanhado diante da pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus. Sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. E sabe por quê? Porque ele salva o que crê. Porque o Evangelho é Deus chegando ao homem com a sua graça e resgatando de uma vida de pecado, desobediência, de rebelião e fazendo nova criatura. Por isso que Paulo sabia o que era ser um religioso e agora o que é ser um crente. Ele sabia que a religião ela é enfadonha, é insuportável, mas o Evangelho é algo novo todo dia. Sabe por que há pessoas que não têm compromisso com a igreja, não têm compromisso com o reino de Deus? Porque para elas isso é religião, enfadonho. Mas quando elas compreendem o Evangelho, elas têm prazer em servir a Cristo e viver como filhos de um Pai que as ama. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu fiquei impressionado lá em Montevidéu recentemente, andando de ônibus com o pastor Oséias, membro desta igreja, com sua família, missionários de missões mundiais, pelos quais devemos orar todos os dias, porque eles estão num país em que só 3% são evangélicos, 3,5 milhões de habitantes. Eu estava andando de ônibus, eu estava observando vendedores entrando no ônibus com gilete, com coisa para criança. E o vendedor falando naquele espanhol, naquele castelhano rápido, ele ia falando, ia deixando com as pessoas, oferecendo, sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento. Sabe por quê? Porque a motivação daqueles vendedores era ganhar o pão. Era ganhar o pão dignamente. Há desemprego no Uruguai. Jovens estão saindo do país. E aquele homem, e não mais de um homem eu vi entrar, outro com violão tocando músicas românticas, sem nenhuma vergonha, para ganhar um dinheirinho, porque está desempregado. Nós temos vergonha de falar do Cristo que nos deu a vida, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós temos vergonha daquele que morreu por nós ao nos amar tanto. Quando Pedro e João, que também eram religiosos, foram chamados por Cristo, e agora, depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou aos céus, eles diante do parlamento judaico, eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vocês não vão amordaçar, não irão amordaçar a nossa boca. Vocês não vão nos impedir de falar. Em outras palavras, vocês podem nos matar, mas nós não deixaremos de falar de Cristo.
Quando o diácono Estevão, que diácono maravilhoso, um exemplo para os diáconos, aquele diácono evangelista, junto com Filipe, aquele homem começou a pregar desde o Antigo Testamento, começou a pregar sobre a pessoa de Cristo, sobre o julgamento de Deus ao povo de Israel. Aquele homem foi apedrejado com pedras imensas e o seu corpo ia se dilacerando, o sangue ia caindo. Mas ele tombou, disse, vendo Jesus, disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas ele testemunhou, enquanto estava vivo, do Evangelho de Jesus. O seu testemunho causou raiva àqueles religiosos judaicos, mas ele não se envergonhou. Ele não retrocedeu, ele avançou, porque o seu amor por Cristo era maior do que a sua própria vida. E quando Saulo se converteu na estrada de Damasco, quando Deus, através do Espírito, falou a Ananias: vai, porque esse é um vaso escolhido, que eu vou levantar para falar aos reis, aos príncipes do meu Evangelho. Ele vai ver o que é padecer pelo meu nome. O Senhor Jesus disse para Ananias, que depois orou por Saulo, se tornou o maior líder da cristandade depois de Jesus. Paulo testemunhou aos pastores de Éfeso, indo preso para Roma, na cidade de Mileto, à beira-mar. Ele diz: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra a carreira que eu recebi de pregar o Evangelho de Cristo. A minha vida não é mais preciosa do que a missão que eu recebi de testemunhar de Jesus, o meu Salvador. Será que isso não nos importa e nos desafia a pararmos com a nossa acomodação, nosso ensimesmamento, a nossa insensibilidade em relação ao que Jesus ensinou? Como posso testemunhar do Evangelho? Tendo convicção de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há duas coisas Deus fez com Saulo. Deus o salvou, o chamou para ser salvo e o chamou para a obra do ministério. Conversão e vocação. Nós pastores e alguns aqui talvez chamados, temos esse privilégio, temos sido chamados em Cristo para sermos salvos e chamados como homens comuns para um trabalho extraordinário. A experiência do eunuco da rainha de Candace, em Atos 8, mostra também que Deus, o Espírito apartou Filipe e levou aquele diácono evangelista para junto daquele homem, assessor da rainha de Candace, no norte da África, na Etiópia. E aquele homem estava lendo o rolo do profeta Isaías 53, texto que fala do sofrimento do Messias. Diz o texto que Filipe foi levado pelo Espírito para junto daquele homem, e aquele homem não sabia de quem se tratava, de quem ele estava lendo. Ele ficou tão impressionado com a centralidade daquela pessoa do texto bíblico, com o seu sofrimento pelo homem, pelo pecado do homem. E Filipe, usado pelo Espírito Santo de Deus, falou-lhe sobre Jesus Cristo, de que se tratava da pessoa e obra de Cristo. Aquele homem se converteu. Diz a Bíblia que ele foi batizado
num pequeno lago ali próximo, e diz o texto que ele voltou feliz da vida para a Etiópia, como um cristão genuíno, para anunciar o Evangelho. E Deus é tão maravilhoso para que aquele homem não idolatrasse Filipe. Deus tirou Filipe imediatamente dali, para que Filipe continuasse a sua trajetória. Agora eu queria perguntar, essa noite, quem aqui declara que foi transformado, transformada pelo poder do Evangelho, sem nenhum mérito pessoal, mas com todo o mérito de Cristo? Será que todos nós aqui podemos levantar a nossa mão? De que fomos transformados pelo poder do Evangelho, não poder da palavra de um pastor, de um pregador aqui na frente, mas pelo poder da palavra do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, usando a revelação de Deus, que é Cristo, sem nenhum mérito. Eu gosto muito do significado da palavra graça, dada pelo pastor Glênio. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Nós somos cheios de mérito, mas todo o mérito da nossa salvação está em Cristo. Nós fomos salvos pelo mérito dele, devemos servi-lo no seu mérito. Estaremos no céu pelo seu mérito. E falaremos às outras pessoas acerca dele no mérito dele, para a glória dele. Meus irmãos, meus amigos, não há alegria maior para um cristão genuíno do que ganhar uma alma para Jesus, do que ver pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Nós aí ficamos perdendo tempo discutindo política, perdemos tempo jogando pôquer, perdemos tempo jogando dama, perdemos tempo na internet, perdemos tempo no Facebook, perdemos tempo num monte de porcaria e nós não investimos o tempo na pregação do Evangelho, no discipulado de pessoas. Encontrei um casalzinho quando eu fui ao hospital, na semana passada, e eu não consigo ficar calado, irmãos. Eu não consigo ficar calado. E aí eu sou muito mole para negócio de agulha. A mulher queria me meter uma agulha aqui, eu já fiquei... E esse rapaz estava lá deitado tomando soro, e a mulher dele, também jovem, um filho de 8 anos. Ia lá vê-lo, voltava, aquele carinho com o marido. Aí quando o médico mandou para fazer lá um exame, eu também fui fazer raio-x, aí a gente retornou, o médico saiu da sala, desapareceu por lá. E aí ela ficou ali perto da porta, eu também fiquei perto da porta, aguardando o médico. E eu comecei a indagar sobre a vida dela, do marido, se eles tinham filhos, etc. Comecei a fazer a ponte. O marido faz 0 hora, eu falei que 0 hora acaba, com a 0 hora pode acabar com o casamento. Porque há anos atrás, quando era pastor do Conforto, 2 lugares onde havia mais separação era Brasília e Volta Redonda. Por que Volta Redonda? Por causa da 0 hora. E aí comecei a dizer para ela, você sabe que é mais importante para a nossa vida pessoal, para o casamento, é Jesus Cristo. Aí me identifiquei como pastor, convidei-os para virem aqui. Mas muitas vezes nós entramos calados e saímos calados no consultório médico, não falamos para ninguém que nós somos crentes e não testemunhamos de Jesus para ninguém, porque nós temos vergonha, nós temos timidez. Mas não temos vergonha nem timidez para falarmos de futebol, do Flamengo, e por um arroubo da natureza ganhou do Cruzeiro, aquele timeco. E a gente fala sobre tantas coisas
e a gente esquece de falar de Jesus, que é o assunto mais importante nosso. Outra coisa, como posso testemunhar do Evangelho, sabendo que a justiça de Deus se revela nele? Toda a justiça do Pai está no Filho. Quando Adão pecou, todos nós fomos tornados injustos, mas quando Cristo morreu na cruz, todos nós que cremos nele fomos tornados justos. Tanto aqueles que no Antigo Testamento olhavam para o Messias que haveria de vir, quanto nós que olhamos para aquele que já veio e há de voltar. Todo o julgamento de Deus passará pelo Filho, por sua obra na cruz e na ressurreição. Foi isso que Jesus disse aos filósofos de Atenas, no Areópago. Ele designou um varão, e através desse varão há de julgar o mundo, Atos 17:31, se referindo a Cristo. Mas o homem tem o arrobo, o homem tem a capacidade de Adão de querer se tornar justo, de se auto-justificar. Aliás, nós somos especialistas em justificações. Mas graças a Deus o justificado não anda se justificando, porque a sua justiça é Cristo. Aquele que o justificou é Cristo. Graças a Deus pelo dom inefável de Deus que está em Cristo. Mas há um autor muito interessante, ele diz que uma solução mais simples para o problema de como Deus pode ser justo e assim mesmo justificar o pecador se encontra na doutrina cristã da redenção. Pela obra expiatória de Cristo, a justiça não é violada, mas satisfeita quando Deus poupa o pecador. A teologia da redenção nos ensina que a misericórdia atua sobre o homem depois da justiça ter operado. A justa penalidade pelo pecado foi paga por Cristo, nosso substituto, ao morrer na cruz. Por mais desagradável que isso pareça ao ouvido do homem natural, homem que não conhece a Deus, foi sempre doce ao ouvido da fé daquele que conhece Deus através de Cristo. Milhares de pessoas têm sido transformadas espiritual e moralmente através desta mensagem, mostrando grande poder moral em suas vidas e morrendo em paz mediante a sua confiança nela, diz a Aiden Wilson Tozer. Em penúltimo lugar, como eu posso testemunhar do Evangelho? Vivendo pela fé. Não é verdade que você e eu vivemos pela vista? Nós temos priorizado as nossas coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Nós temos medo de faltar o dinheiro em casa. Nós temos mais compromisso com o nosso sustento pessoal do que compromisso com aquele que nos sustenta com sua graça. Sabe o que eu disse para essa senhora, jovem senhora, esposa do rapaz que faz 0 hora, e ela concordou comigo? Minha filha, não vale a pena o sacrifício do seu marido trabalhar à noite, deixando-a sozinha com seu filho em casa. Não há sacrifício que vale a pena, sacrifício humano, que vale a pena, que vai trazer problemas para a família. Eu disse para ela, é melhor, minha filha, ganhar menos, mas confiar na suficiência de Deus, do que ganhar mais e se cansar, e se estressar, e viver em rota de colisão com o cônjuge, enervada com os filhos, gritando dentro de casa, porque está trabalhando fora, não confiando que Deus pode usar o marido para trazer os recursos para casa. Vocês sabem que antigamente, eu estou me lembrando aqui da irmã de Laci, que administrava muito bem o dinheiro do seu marido, irmão Miranda, e criou seus filhos com integridade. Nunca lhes faltou nada.
Antigamente, as mulheres não trabalhavam fora, mas as famílias eram muito mais felizes. Hoje as mulheres trabalham fora e as famílias não são felizes. Porque não é função da mulher trabalhar fora, é função da mulher cuidar da sua casa. É isso que a Bíblia ensina. Os irmãos podem me pegar lá fora, não tem problema. Mas muitas vezes nós não vivemos pela fé. Nós não cremos que Deus pode suprir as necessidades da nossa casa. O que é viver pela fé? É viver crendo e confiando na palavra de Deus. Deus falou, Abraão creu. Isso lhe foi imputado, a palavra da linguagem jurídica, imputado. O juiz imputou, a justiça imputou, considerou isso como justiça. Paulo interpreta isso em Romanos 4:3. Porque fé, meus irmãos, é confiar na palavra de Deus. O que Davi disse? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Quer um exemplo de fé, meus irmãos? Quando Moisés saiu com o povo do Egito e Faraó veio atrás dele e na frente tinha o Mar Vermelho, o que os irmãos fariam? Faraó atrás com o exército bem aparelhado, o povo com os homens com mulheres e crianças, numa situação difícil, e o Mar Vermelho na frente. Qual é a nossa tendência, irmãos? A nossa tendência é vir o medo. A nossa tendência é pedir misericórdia ao exército que vem atrás de nós. Mas foi Deus que mandou a gente sair de lá. Então, meus irmãos, Moisés não olhou para trás e Moisés não olhou para frente. Sabe para onde Moisés olhou? Por alto. Porque a fé olha para o alto, mas a incredulidade olha para o chão e olha para a suficiência humana. Por isso que nós temos insucessos no casamento, na criação dos filhos, ficamos estressados porque nós não confiamos no Deus de quem somos filhos, nós não confiamos em Jesus a quem servimos. Um bando de medrosos que não confiam que Deus supre todas as necessidades. Está aqui falando para vocês quem viveu pela fé a vida toda. Quantas histórias de cura como a de Naamã e a dos ministérios de Jesus pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. A fé, vou usar mais de uma vez Tozer aqui, a fé, como apresentada na Bíblia, é a confiança em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. É a resposta da alma ao caráter divino, como revelado nas Escrituras. E mesmo esta resposta é impossível sem a operação do Espírito Santo. A fé é um dom de Deus. A alma arrependida em nada tem a ver com os sentidos ou a informação por eles prestada. O homem que crê obedecerá. A falha em obedecer é uma prova convincente de que não existe verdadeira fé. Isaías, Deus abençoa o seu sucesso ou abençoa a sua obediência? Hã? Muito bem, você aprendeu. Graças a Deus. Deus não abençoa o nosso sucesso, meus irmãos, meus amigos. Deus abençoa a nossa obediência. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Diz Davi na sua oração de confissão no Salmo 51. E por último, como eu posso testemunhar de Jesus? Ganhando o Brasil para Cristo. Irmãos,
Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Eu não quero falar em política aqui, não cabe a mim, tem minha preferência pessoal. Não quero falar em política, cada irmão vai decidir, cada irmã, à luz da vontade de Deus, o seu voto. Nós devemos orar pelas autoridades, orar pela presidente e seus ministros, orar se ela foi reeleita, orar se o outro foi eleito. Nós temos que orar pelo país todos os dias. Nós precisamos orar para que e viver o Evangelho para que nós mudemos esse país para melhor. Nós não queremos, como crentes, mudança econômica. Nós não estamos interessados, eu pelo menos não estou, em carro novo, em poder comprar carro novo, geladeira nova. Essas coisas não são mais importantes do que ver homens e mulheres na política probos, íntegros, corretos, que honram aqueles que votaram neles. Nós precisamos aproveitar as oportunidades de pregar a palavra de Deus. Eu fico pensando, tem crentes aí que ganham R$40 por dia aí para distribuir santinho. Santinho do pau oco. Não tem vergonha de ir para frente, assistir o culto. Tem um deputado aí que orienta da seguinte maneira: você assiste o culto, olha só, assiste o culto, já começa errado, culto não se assiste. Então você assiste o culto, depois de assistir o culto você fica lá fora distribuindo o santinho. Essa é a orientação do deputado. Eu não vou citar nome não, ele já está eleito. Não sei se felizmente ou infelizmente. Meu Deus, tenha misericórdia. O povo não sabe votar. Mas nós precisamos mudar esse país, indo aos campos próximos e distantes, nos inscrevendo para projetos missionários. Eu fico pensando aqui, quantos de vocês com férias na universidade, na faculdade, na escola técnica, no trabalho, quantos tiveram a coragem de se inscreverem na Junta de Missões Nacionais para irem para aqueles lugares pobres do país, para o Vale do Jequitinhonha que eu conheço, coisa horrível, meus irmãos. Quanta pobreza. Tem coragem de testemunhar do Evangelho para essas pessoas. Com o que você está aprendendo. Eu me lembro quando a Eliane era estudante de medicina, ela foi no Projeto Rondon. Esse dia eu estava mostrando para ela as fotos que eu guardei dela, do Projeto Rondon. Jovens universitários iam nos ônibus, mal acomodados muitas vezes, dias de viagens, para prestarem serviço à nação. Projeto do governo militar, acho que foi positivo. Mas hoje os nossos jovens, as nossas igrejas não estão preocupados em anunciar o Evangelho. Poucas exceções. Como vamos levantar os 17 milhões de reais dos batistas brasileiros para fazermos frente para o sustento dos missionários? Mais de 500 missionários nós temos no país. Nós batistas brasileiros, diversos campos da nação. As cristolândias recuperando pessoas, os centros de recuperação, a casa das mães recuperadas do crack, o sonho de mãe em Campos, o internato de mulheres em Campos, os projetos missionários, a implantação de novas igrejas, o trabalho com crianças. Como é que nós podemos ajudar os projetos de missões nacionais, os projetos das igrejas batistas do Brasil? Há 3 maneiras, irmãos: orando, contribuindo, indo. Você pode fazer as 3 coisas. Você pode orar, você pode contribuir, você pode ir. Mas se você não pode ir, você pode orar e contribuir. Mas você não pode se omitir diante
do desafio de evangelizar o Brasil. Axminster foi um missionário norte-americano. Será que você tem aí, Rodrigo, o hino 439, Minha Pátria para Cristo? Não sei se nós podemos ter aí. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria para Cristo, eu te dei meu coração. Isso quem está cantando é um americano que deixou o seu conforto para vir ao Brasil naquela época pegar malária, doenças. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria para Cristo, eu te dei meu coração. Minha pátria para Cristo. Minha pátria tão querida. O que me impressiona é: minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. O apelo do pastor William Ensminger, desse missionário norte-americano da Junta de Richmond. Minha pátria para Cristo. Podemos dizer, quem quiser falar comigo pode repetir, ninguém é obrigado a fazer, mas quem quiser vale a pena. Vamos estar juntos? Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Só a segunda estrofe. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho esta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Foi um americano que escreveu essa letra. Não foi um brasileiro, não. Mas esse americano estava movido de amor por Cristo e amor pelos brasileiros. Meus irmãos e amigos, eu quero concluir. Como podemos fazer o Evangelho avançar dentro e fora do Brasil? Orando, apoiando, contribuindo, indo, tendo coragem de não nos envergonharmos do Evangelho. Você pode fazer na sua vizinhança, não precisa ir tão longe. Se desculpe a referência particular, mas o Jefferson, ele trabalha com reforma de escolas, ele tem uma empresa, uma empreiteira, ele mora na frente da minha casa. Quem já foi lá em casa sabe, aquela casa parece uma casa japonesa. E eu fiquei uns dias fora e quando ele me viu, ele disse: pastor, como você estava fazendo falta aqui. Que coisa bonita, meus irmãos. Será que quando você sai, os vizinhos sentem a sua falta? Para pregarmos o Evangelho, precisamos ter amor, precisamos ter compaixão, coragem e fé, aproveitando todas as oportunidades. Devemos nos dispor como Isaac Watts, um dos meus autores de letras de hino, um dos meus autores preferidos. Sabe o que ele falou no hino 90 do cantor cristão? Olha que coisa linda. Olhando o lenho crucial em que morreu da glória ao rei, as honras, vida mundanal, desprezo votarei. E não permitas, meu Senhor, que me glorie eu, senão na morte do meu Redentor, que me salvou da perdição. Olhai a ensanguentada cruz, torrente de tristeza e amor. Que dor, que amor do meu Jesus por mim, seu vil perseguidor. Se o mundo inteiro fosse meu, seria oferta de valor. Tudo o que sou, Senhor, é teu, minha alma e todo o meu amor. Tem que ter vida para falar isso. Não é qualquer um, não. Que o Senhor veja em nós a disposição para obedecê-lo na grande comissão deixada por Jesus. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a chamada grande comissão. Meus irmãos, não vamos transformar a grande comissão na grande omissão. Deus tenha misericórdia de vocês e de mim nesta noite. Senhor, obrigado por tua palavra. Tu nos ajudes a viver o Evangelho para testemunharmos do Evangelho. Não permitas que sejamos religiosos, mecânicos, vazios, omissos, preocupados com as coisas deste mundo, mas sejamos cristãos genuínos, nascidos de novo, vivendo cada dia na dependência do Senhor pela fé, justificados por Cristo, levando a preciosa semente, sabendo que o Senhor é que opera o querer ou efetuar segundo a tua vontade. Pai, se há alguma pessoa aqui nessa noite que ainda não tenha Jesus como Salvador e Senhor, que essa pessoa possa se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo e obedecer de todo o coração. Que ela se decida, que ela faça uma decisão e entregue sua vida a Cristo e o obedeça de todo o coração. Obrigado por esta igreja, pelos desafios que temos. São muitos. Não permitas que nos acomodemos. Não permitas que retrocedamos, mas que avancemos olhando para Cristo, o autor e o consumador da fé. Em nome dele nós oramos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos ministre sempre a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que derramou seu precioso sangue na cruz por nós, o amor de Deus nosso Pai, que nos amou tanto ao enviar seu Filho para nos substituir na cruz, e as consolações infinitas, incomparáveis e insubstituíveis do Espírito Santo, aquele que nos ministra poder para testemunhar, coragem, intrepidez e ousadia, sejam com todo o povo de Deus, Israel de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Temos uma cantina lá embaixo, não é isso?